Boa noite, gente. Eu pretendo gravar mais uma live para vocês. Peço que você toque no sininho de notificação, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal da Saudade. Eu sou Francisco Lima do canal da Saudade. Estou sempre aqui trazendo uma mensagem para você. E peço que você pegue a caneta e o papel, tome nota do capítulo e do versículo para você ler depois. Então, meus irmãos, o título de hoje é Crescimento na Graça. Crescimento na graça. Então, quero que você cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus em prol da sua própria salvação. Tudo que se fala na palavra de Deus a nosso respeito e a respeito de Deus, tudo. O objetivo é alcançar o reino de Deus. E quando nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, nós estamos nos aproximando do reino de Deus. É não abandonar, meu irmão. É não desistir. Tudo que nós deixamos pela metade não frutifica. Mas você começou a estudar a palavra de Deus, você continuou buscando conhecimento, com o desejo de alcançar a vida eterna, você vai alcançar. Porque quem te prometeu essas coisas não mente, é Deus. Então, vamos orar o Pai Nosso para começar o nosso estudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu reino, o poder e a glória é para todos sempre. Amém, Senhor. Abre a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos estudar e entender a palavra de Deus. E que o Senhor toque no nosso coração, para que nós possamos tirar daqui bom proveito do estudo da Bíblia que iremos ter agora com nossos ouvintes, aonde quer que esteja um, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E tem uma pergunta assim: como termina a sua segunda epístola, o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro foi que escreveu essa parte aqui, a epístola de Pedro, e ele diz assim: antes crescei na graça, é 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Note no seu caderno para depois você saber direitinho como vai estudar, porque como sempre eu digo, quando o verso é muito grande, para a live não ficar muito comprida, eu não leio ele todo. Mas quando você nota, você vai ler, vai estudar. Se você não entendeu na primeira leitura, leia de novo, até você entender, mas peça para Deus lhe dar conhecimento, tá bom? Povo abençoado de Deus, vamos começar o estudo, tá bom? Então a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós temos que fazer, meu irmão. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando conhecer qual é a vontade de Deus para mim e para você. É assim que nós estamos crescendo, quando nós estamos estudando, examinando as Escrituras, com vontade de aprender, nós estamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é gostoso, é bonito e é bom. E aí tem a outra pergunta, diz assim: como podem a graça, a paz ser multiplicadas nos crentes? Como é que pode a graça, a paz ser multiplicada nos crentes? A palavra de Deus responde, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça, paz vos sejam multiplicado pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso é acrescentado em nós através de quê?
do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que você cresce na graça, buscando o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendendo, se aprofundando no conhecimento em busca da sua salvação. As pessoas que trabalham em garimpo, meus irmãos, vocês ainda não viram? Eu já vi. Eles começam a cavar e vai abrindo aquele buraco imenso. E enquanto eles não encontram o ouro, eles não param de cavar. Continuam cavando. Por quê? Porque eles têm esperança de que ali eles vão encontrar o ouro. A salvação é do mesmo jeito. Você tem que buscar, escavacar a palavra de Deus, estudando, buscando conhecimento, até você chegar ao pleno conhecimento do grande ouro, que é a cidade que você vai morar na eternidade. A palavra de Deus diz que é uma cidade toda de ouro, as portas é de pérolas. Então, quando nós queremos alcançar alguma coisa, nós nos sacrificamos de todo jeito. A única coisa que nós não queremos nos sacrificar é em busca da palavra de Deus. Eu vi no interior onde eu morei, tinha festa do outro lado do rio, o rio era grande, no inverno era muito cheio, ficava largo aquele rio. Tinha gente que colocava a roupa dentro do saco plástico com o sapato, amarrava na cabeça e atravessava o rio nadando para ir para a festa. Mas em busca da salvação ninguém quer lutar mais hoje, meus irmãos. O mundo está enganando todo mundo com as orgias, com os pecados, com as coisas que nos enganam. E o povo está sendo enganado, mas não tá, ainda não abriu o olho. E o que é que você tem que fazer? O que está implícito no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo? É a pergunta. São João 17,3 responde: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uma vida eterna é essa, meus irmãos. Que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo como que ele enviou. É isso que nós temos que buscar conhecimento. É aí que nós crescemos na graça e no conhecimento. É quando nós garimpamos a palavra de Deus. Garimpamos. Você quer ser salvo para o reino de Deus? Pare um pouco. Pense o mundo do jeito que está. Daqui para 2023, nós vamos ver tanta coisa ruim que muita gente vai desejar pensar assim: por que eu não já morri antes? E o pessoal está vendo as coisas acontecer, mas não querem buscar Deus. Então, eu sempre estou aqui dizendo para você e aprendendo para mim mesmo o que nós temos que fazer para buscar, para aprender, para buscar o reino de Deus. Por que meio podemos ser participantes da natureza divina? É a pergunta. A Bíblia responde: pelas quais ele nos tem dado grandiosíssima e preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4. Então, para participar da natureza divina, o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Procurar nos desviar da corrupção e de todas as concupiscências que existem no mundo, buscando conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, nos afastando das coisas erradas do mundo. Nós temos que observar a nós mesmos, meus irmãos.
Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Será que da maneira que eu estou vivendo agrada a Deus? Nós temos que fazer um exame na nossa própria consciência, se nós queremos ser salvos para o reino de Deus ou queremos ficar nas garras do inimigo. E ainda tem mais a pergunta aqui que diz assim: que graças devemos acrescentar ao edifício de nosso caráter? A Bíblia responde, segundo Pedro 1, versos 5 e 7. Está entendendo? Diz assim: acrescentai a vossa fé. Tem que ter fé, né? Buscando, crescendo na graça, no conhecimento, tem que ter fé. Então a palavra de Deus: acrescentai na vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e com a temperança o domínio próprio. Entendeu? E com o domínio próprio a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Viu como é que nós temos que fazer? Nós estamos ficando de uma maneira que nós não temos mais. Desculpa, irmão. Nós não temos mais vontade de dar uma esmola. Esmola não, eu nem digo esmola, uma ajudinha para uma pessoa que está passando necessidade. Nós não temos mais vontade de arranjar uma roupa usada para quem está na rua sem roupa. Nós não temos mais vontade de fazer bem nenhum, meus irmãos. O mundo está destruindo com a nossa mente. As concupiscências da carne, da vida, está destruindo o nosso dom maior, que é servir. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que unir todas essas coisas: a paciência, a fé, a coragem, o amor fraternal, a piedade, o domínio próprio. Isso é uma coisa que não pode faltar em nós, o domínio próprio, você saber se dominar, você saber dominar a sua mente, o seu pensamento, é muito importante. E agora nós vamos para Hebreus, aqui não tem pergunta, continua mesmo, para Hebreus 11, verso 6, que diz assim: a fé é o primeiro degrau. Aqui é uma recomendação. A fé é o primeiro degrau da escada cristã. O primeiro degrau na ascensão para Deus. É necessário, agora sim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11, verso 6, creia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, a fé inoperante, porém, não tem serventia alguma. A fé sem as obras é uma fé morta. E lá em Tiago 2, verso 20, diz assim: para ser de valor, deve ser acompanhada de fé, aquela virtude ou coragem de convicção que impele a ação. A coragem é preciso ser acrescentada com a ciência e o entendimento. Sem o que, como aconteceu com os trópicos judeus, a pessoa pode ter zelo, mas não com entendimento. Romanos 10, verso 2 fala assim:
O fanatismo é o resultante dessa virtude, ou zelo, ou conhecimento, pois é necessário para o crescimento cristão saudável. Então, todos nós precisamos ter a coragem, ter virtude, ter paciência, ter amor, ser cortês com as pessoas, ter amor. E lá em 1 Pedro 4, verso 8, tem a pergunta que diz: que dizem as Escrituras quanto à caridade? A palavra de Deus responde: a caridade é sofredora, é benigna, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera e, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidões de pecados. Muita gente já foram salvos pela caridade que fazia. Às vezes não eram nem cristão, mas tinham um coração abençoado para servir, para ajudar, sempre disponível, doando, fazendo a sua parte sem olhar a quem. Às vezes as pessoas dizem: eu não dou mais mola para fulano, para aquele homem que me pediu, porque pode ele beber e com o meu dinheiro ele não vai fazer isso. Isso é ignorância, meu irmão. Isso é desculpa de um coração miserável. Quando a pessoa atende, inventa desculpa de toda maneira para não ajudar o outro. Ruim é um dia quando ele precisar que os outros viraram as costas para ele. Tem muita gente que precisa. Uma vez eu dei uma ajudinha para um mendigo lá em Santana. Quando eu andei uns 10 metros, o homem bateu na minha costa e disse assim: você deu dinheiro para aquele homem? Eu falei: dei, sim, senhor. Por quê? Eu falei: porque ele me pediu, ele está com fome. Nós temos a obrigação de sustentar vagabundo? Eu falei: mas o que eu dei foi do meu, não pedi nada para ninguém. Ele disse: mas me responda, o camarada está aí jogado porque é vagabundo. Você e eu temos a obrigação de sustentar ele? Eu falei para ele: meu irmão, vou te dizer uma coisa. Quem tem o coração para Deus ajuda o semelhante. Agora, quem tem um coração miserável não ajuda ninguém. Isso, quem manda eu e você fazer essas coisas é o nosso coração bondoso. Um coração que é acalentado pelo amor de Deus. Quando eu disse assim, ele atravessou a rua, não falou mais comigo e foi embora. Então tem pessoas que, além de ele não dar, não ajudar, não ter amor por ninguém, ele ainda ignora quando você faz. Mas para crescer na graça e no conhecimento é você estudando a palavra de Deus, tendo domínio próprio para não deixar o pecado, a exorgia te dominar. Você saber se dominar. Porque a caridade cobrirá multidões de pecados. O amor cobre todas as transgressões, diz Hebreus 10, verso 12. Então, vale a pena. Não tenha pena se você tiver alguma coisinha que dê para você dar um cafezinho para o mendigo, ou para qualquer pessoa que te pede com fome. Não tenha pena. Porque às vezes, aquela pequena coisinha que você fez pela uma pessoa que estava te pedindo, pequena coisa que você fez pode apagar, através do poder de Deus, multidões de pecados na sua vida e você nem sabe. Então, meus irmãos,
Nós devemos ser mais animados, mais alegres, mais felizes. Nesse momento, muita gente está deitado em cima de um papelão para passar a noite e ainda nem jantou. E muitas vezes nós nem pensamos nesse povo. Mas para crescer na graça e no conhecimento, nós temos que estudar a palavra de Deus, para nós aprender o que de bom a palavra de Deus nos ensina, para que nós sejamos pessoas diferentes. Entenderam, meus irmãos? É assim que nós nos preparamos para o Reino Eterno. Aqui você dá uma esmolinha, dá um prato de boia, dá uma coisa insignificante. Mas o que você vai receber em prol daquilo é a salvação. É a vida eterna que Deus quer te dar. Você já imaginou? Pense nisso. Pense quanto vale um ser humano. Pense quanto vale uma alma para Deus. Para mim, para você, pode não valer nada, mas para Deus vale muito. Porque se uma alma não tivesse valor para Deus, Ele não tinha dado o seu único filho para derramar sangue na cruz do Calvário pela salvação dessas almas. Pense nisso. Você é caríssimo. Você e eu fomos comprados com sangue de Jesus. Não vamos nos trocar a nossa salvação por cachaça, por droga. Não vamos achar que nós vamos dar R$ 2 para um mendigo tomar o café e nós vamos ficar miseráveis, porque Deus vai te dar mais. Eu lembro de Elias, quando chegou na casa da viúva de Naim, que as botijas encheram e nunca mais faltou, porque em vez dela fazer para todo mundo, ele disse: faz um bolinho pequeno para mim, depois tu faz para ti com teu filho. E ela não tinha quase nada mais, mas ela fez como Elias falou. E quando ela aprontou o bolinho para Elias, as coisas dela começou a encher. Muitas vezes, meus irmãos, você vive passando miséria na sua casa, vive sofrendo, porque você, quando tem, você vira as costas porque não tem nada. E assim você não cresce na graça, não cresce no conhecimento, porque você não busca e está sempre reclamando da vida. Nunca para agradecer a Deus pelo que Deus já te deu. Nunca para dizer: Senhor, o dia está amanhecendo e eu agradeço ao Senhor por ver o clarear de mais um dia. Você nunca diz quando chega em casa: Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor me deu, pela proteção. Nós temos que agradecer a Deus a cada minuto da nossa vida. Temos que saber quem é esse Deus, e é através das Escrituras Sagradas que nós tomamos conhecimento de quem é Deus. Aqui nós terminamos mais um estudo, mas eu quero fazer mais um apelo para você. Meu irmão, pensa um pouquinho, olhe para a sua família dentro da sua casa, olhe o sacrifício que você faz para trazer o pão para os seus filhos e veja que tantas pessoas não têm onde buscar esse pão. Então cresça na graça de Deus e no conhecimento da palavra de Deus. Busque a salvação através das coisas boas da vida. Não é coisa boa, é festa, bebida. Não. Busque através das coisas boas, do bem que você faz, ajudando alguém sem olhar a quem, sem reclamar da vida, sem se maldizer de Deus. Aprenda a viver assim, com humildade de coração, com domínio próprio, tratando bem a sua esposa, seus filhos. Porque até a tua esposa é uma graça, é uma bênção de Deus que tu recebeu. Trate bem. Zele pela sua esposa, que faz tudo por você e pelos seus filhos. A maior riqueza que você tem dentro da sua casa não é os móveis, não é uma grande televisão. A maior riqueza que você tem dentro da sua casa não é um piso de porcelanato brilhando,
Não é o carro que está dentro da garagem. A maior riqueza que um homem tem dentro de casa quando a esposa é decente, ela é a maior riqueza da casa. Nós precisamos reconhecer, meu irmão. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você vai entender tudo isso. E se você é um marido que gosta de chegar em casa brigando, esnobando, humilhando a sua esposa, não faça mais isso. Olhe para ela como uma pessoa muito importante na sua vida. Não fique humilhando, chamando palavrão. Deixe que a graça de Deus invada a sua casa e faça de toda a família pessoas diferentes. Era isso que eu tinha para você nesta noite. Procure crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia. E que Deus te abençoe e te guarde e te dê o privilégio e o desejo de se preparar para o Reino Eterno. Esse era o estudo desta noite e eu quero agradecer a Deus por quem me assiste e pedir a vocês que não se esqueçam de dar o like, tocar no sininho de notificação, de compartilhar, se inscreva no canal da Saudade. Escreva, ajude o canal da Saudade a transmitir mais mensagem para tanta gente que precisa, meus irmãos. Muita gente precisa ouvir a palavra de Deus e eu quero que a minha voz chegue aonde eu não posso ir. Esse é meu desejo. Que a minha voz alcance aonde eu não posso ir. E é pelo canal da Saudade que eu pretendo alcançar essas pessoas que estão distantes. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite e até o nosso próximo vídeo e que Deus nos abençoe e assista o canal da Saudade. Eu me emociono de eu saber que o mundo está ficando cada dia pior e as pessoas não percebem. Que em breve Cristo virá buscar os seus escolhidos e as pessoas não querem participar desse time que vai subir para o reino de Deus. Eu me emociono, eu quero ir lá. Eu quero que Jesus, quando vier buscar os seus escolhidos, eu esteja no meio desse time que ele vai levar. Mas eu não queria estar só um punhado. Eu queria que todos vocês que ouvem o canal da Saudade sentissem no coração o desejo de se preparar para a salvação. É por isso que eu estou aqui, passando a mensagem, transmitindo a mensagem para você. Busque a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Meu abraço, uma boa noite, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.